Todas, a todes, a todos. Estamos aqui mais uma noite para dar prosseguimento ao nosso webinário, né? Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpas e informar que a live, infelizmente, não conta com intérpretes de Libras, né? A gente não conseguiu captar a verba para fazer a contratação dos profissionais, portanto, a gente está com essa falha, né? Essa deficiência, vamos dizer assim, na nossa programação. Mas a gente promete que os próximos webinários vamos estar bem mais atentos, buscando esses recursos. Mas, dentre as muitas coisas que aprendemos, né, na live do dia 4, que foi a primeira live pública, né, é que todos nós devemos estar sempre comprometidos com a inclusão, né, com a luta pelas condições ideais, para tentar fazer o melhor possível com o que a gente dispõe. Então, para começo de conversa, eu vou me descrever para vocês, tá? Então, eu sou uma mulher branca, né, de 60 anos, tenho os olhos castanhos esverdeados, estou usando batom, tenho um cabelo, uma mecha branca na frente do meu cabelo, né? Meu cabelo é castanho escuro e na frente tem uma mecha branca. E atrás de mim tem uma estante, né, de livros com muitos objetos, tá certo? Então, dando continuidade, né, feito essa descrição, a gente dá início ao terceiro web debate da programação do nosso segundo webinário sobre ensino de arte, né, e dessa vez nós vamos, que desse ano, né, nessa edição, a gente discute identidade e decolonidade na perspectiva de novos abraços pedagógicos. Então, esse evento ele está sendo promovido pelo Polo Arte na Escola, da UENF, e conta com importantes pesquisadores e apoios institucionais. A programação completa está disponível na página do Facebook do Polo Arte e também no Instagram, né? É só procurar por Polo Arte na Escola UENF que vocês têm acesso a essa programação. O web debate de hoje à noite é sobre cultura popular na arte e educação decolonial. Então, para fazer a apresentação dos nossos convidados, né, e debatedores, eu convido o professor Lucas Padrão, que ele é coordenador do Grupo de Estudos de Música na Educação Contemporânea do Polo Arte na Escola. Então, ele vai estar aqui com vocês. Lucas, bem-vindo. Então, eu passo a bola para você. Tá certo? Muito obrigada a todos. Obrigado, professora Simone, pela apresentação. Lucas, boa noite. Lucas, você está sem som. A gente não ouviu nada, você vai ter que começar do zero. Tudo bem. Ok. Tá. Boa noite, obrigado pela apresentação, professora Simone. Bom, eu vou fazer uma autodescrição para quem não estiver me vendo. Eu sou Lucas Padrão, sou homem, uso óculos e tenho cabelo curto. Atrás de mim vocês podem ver um piano e uma parede de cor branca. Agora eu convido para iniciar este bate-papo de hoje o professor Wilson dos Santos Souza e também o professor Pedro Habib. O professor Wilson é licenciado em música pelo Unirio, estudou regência coral com Carlos Alberto Figueiredo na ProArte, fez mestrado em políticas sociais na UENF e é doutorando em políticas sociais também na UENF. Foi professor de música na EMARTE de 2004 a 2017.
regente do coral da cidade de Macaé, de 2003 a 2017. Regente também do coral Petrobras UOBC, de 2008 a 2016. E regente do coral Cidade do Sol. Também é professor na Rede Municipal de Ensino de Macaé. O professor Pedro Habib é paulista de Mogi das Cruzes e radicado na Bahia há 28 anos. É professor da Universidade Federal da Bahia, atuando na docência, pesquisa e orientação sobre temáticas relacionadas às culturas populares, educação popular e arte-educação. É também capoeirista, discípulo do mestre João Pequeno da Pastinha, músico e compositor de samba, além de cineasta, realizador de vários documentários sobre culturas populares. Então, nós vamos convidar agora o professor Wilson dos Santos para uma fala. Professor Wilson, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos, todas e todes. É uma alegria estar aqui com vocês. Então, como eu disse, eu me chamo Wilson, eu sou homem, uso óculos, eu sou um cara branco, tenho uma barba e estou aqui na sala da minha casa. Também ao meu lado tem um piano e um armário, uma parede com quadros. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, eu, como fui apresentado, eu estou fazendo doutorado na UENF e, durante o mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa sobre uma expressão cultural que tem aqui na minha cidade, no norte fluminense, Macaé, chamada Boi Pintadinho. E aí eu gostaria de apresentar para vocês um pouco dessa minha pesquisa, mas também de uma experiência que eu tive durante o período da pesquisa, mas uma experiência como professor relacionado a essa pesquisa. Então, eu sou professor de uma escola municipal no município de Macaé, aliás, em 2 escolas municipais do ensino fundamental. A Escola Municipal Botafogo que é o palco desse relato que eu vou fazer para vocês. Então, eu peço a Daniele que comecem a mostrar aqui a minha apresentação, por gentileza. Então, nós vamos falar do Boi Pintadinho. E aqui vocês têm o título, o subtítulo, Perspectivas para uma Educação Decolonial. A educação decolonial, que é o tema aí dessas nossas exposições que estão acontecendo no Polo. Vocês podem ver aí, já nessa capa do slide, uma multidão atrás de uma alegoria. Isso aconteceu de manhã, numa manhã de uma sexta-feira anterior ao Carnaval, se eu não me engano, na sexta-feira que antecede ao Carnaval, e esse é o boi do bairro Botafogo, e aí tem uma multidão, você já pode ter mais ou menos uma noção do que é um boi pintadinho. Próximo slide, por favor. Então, esse boi ele fica localizado no bairro Botafogo, como eu disse para vocês, mas mais especificamente num local chamado Sem Terra. E vocês podem notar que ele é um boi de dimensões muito grandes. E ele está em frente à escola que eu trabalho, que é o Colégio Municipal Botafogo. Podemos ir? Tá, e o que é o boi pintadinho? O boi pintadinho é uma expressão cultural do carnaval macaense. E ele ocorre basicamente nas periferias da cidade, e na região serrana do município. O boi pintadinho ele tem como ponto alto os concursos de bois, que ocorrem tanto nos bairros da cidade, como ocorre também na sexta-feira que antecede ao Carnaval. Então, existem vários pequenos concursos acontecendo nos bairros onde os bois ocorrem, e
Tem também um concurso maior, que aí vão muito mais bois, que acontece na sexta-feira que antecede ao carnaval. É uma cultura carnavalesca, mas, na realidade, esses concursos eles ocorrem nos dias que antecedem ao carnaval. Eles correspondem a grandes alegorias em forma de boi, conduzidos internamente por um dançador. Próximo slide. Então, aí nós temos, por exemplo... Perdão, caiu aqui o meu microfone. Nós temos um exemplo aí de 2 bois, o boi falcão, onde você tem o boi adulto e o boi mirim, falcão, para vocês terem uma ideia mais ou menos das dimensões, e que já posso antecipar para vocês que existem 2 categorias de bois, o adulto e o mirim. O falcão júnior, na realidade, ele foi feito pelo pai para o filho. Então, o dono do falcão é o Maxwell, junto com seu irmão Miller, e fez um boi falcão júnior para o seu filho. Próximo slide. Então, ele é conduzido por dentro. Então, nós temos aí um carregador de boi, como se diz. Ele segura 2 barras laterais e sustenta no alto da cabeça o peso do boi, distribuindo nos braços e na cabeça. E nos braços é onde ele conduz, fazendo diversos movimentos, como rodopiar, correr, tremer, inclinar para um lado, inclinar para o outro, e assim por diante. Próximo slide. As crianças e adolescentes vivenciam a cultura do boi através da construção de bois de mão, que é uma prática incentivada em escolas municipais, inclusive. Os bois são acompanhados por um grupo de ritmistas, né, cujos instrumentos são os surdos, aqueles tambores grandes, surdos de primeira, segunda e terceira, como se faz também nas escolas de samba, o repique ou repinique e a caixa. E durante uma época, enfim, há um tempo atrás, nós já chegamos a ter na cidade em torno de 90 bois. Podemos seguir? Aí vocês, por exemplo, têm um exemplo de um boizinho de mão, que foi feito por um aluno do Colégio Municipal Botafogo. Seguindo. Para vocês terem, aí já é um boizinho que eu estou mostrando, em um concurso de bois de mão que aconteceu num bairro do outro lado da cidade, também de periferia, chamado Nova Holanda. Vamos seguir. Então, quando a gente fala de boi, é possível que as pessoas que já conheçam alguma expressão cultural ligada aos bois, que possam se remeter a bois que já tenham visto e que tenham uma configuração diferente da nossa aqui da nossa cidade. Então, eu lembro a vocês que a prática do boi se apresenta em várias partes do Brasil, né? Nós temos o boi-bumbá no Maranhão, o Bumba Meu Boi no Nordeste, reis de boi, boi pintadinho aqui no Sudeste, mas existe um boi pintadinho também no Nordeste, boi malhadinho, boi de reis no Sudeste, boi de mamão no Sul, Santa Catarina. No entanto, a prática não é uniforme. Por exemplo, uma das características dos bois do Nordeste é um alto da morte e ressurreição do boi. Esse alto não acontece aqui no nosso município. No nosso município, o boi pintadinho ele é um boi de arrasto, um grande artefato, como vocês viram lá naquela primeira foto, a foto de apresentação, é um boi de arrasto. Você tem um boi que segue à frente, carregado e dançando, ao som de uma bateria que está logo atrás e da multidão que segue. E, geralmente, esses bois saem pelas ruas do bairro ao qual eles estão inseridos e eles vão dançando e a multidão vai se incorporando atrás desse boi. Vamos seguir? Para o Câmara Cascudo, o Bumba Meu Boi é o mais conhecido,
né, a expressão de boi mais conhecida, né, e teria surgido no final do século XVIII, no Nordeste, nos engenhos de açúcar, fazendas de gado e litoral, e teria se espalhado por outras regiões do Brasil. A gente sabe, os primeiros registros, por exemplo, de boi aqui no município de Macaé, já tem mais de 100 anos. Não é? Então, em algum momento, esse boi chega por aqui e vai se configurando da forma como ele é hoje. Evidentemente, nós temos relatos, eu não vou poder entrar nesse detalhe, porque isso tomaria um tempo grande, nós também temos relatos de como teria surgido o boi aqui na cidade. Relatos das pessoas que são os praticantes dessa cultura, né? Relatos orais que eu fui colhendo, mas a gente deixaria isso para uma outra oportunidade. Então, citando o Renato de Almeida, o Câmara Cascudo diz ser o boi o folguedo brasileiro de maior significação e estética musical. É uma opinião do Renato de Almeida, obviamente. E o Mário de Andrade, ele concorda, afirmando que não só o Bumba Meu Boi é a mais estranha, original e complexa das nossas danças dramáticas, é também a mais exemplar. Então, o boi realmente é uma cultura muito disseminada no nosso país, e aqui na nossa cidade, ele é considerado uma tradição carnavalesca, existe uma lei municipal que o torna uma tradição carnavalesca que deve ser preservada, cuidada, etc. Vamos em frente. Então, uma coisa que a gente precisa pensar, e que eu chamo atenção na minha pesquisa de mestrado, é que o boi pintadinho ele é uma expressão musical da diáspora. Então, os bois do Brasil, eles são expressões musicais diaspóricas. Obviamente, são expressões musicais que envolvem toda uma prática que incorpora várias linguagens. Então, não é só música, é dança, é artesanato, é arte, né? Mais precisamente, arte. E é movimento, é corpo, etc. E essa reunião de elementos de várias linguagens em uma única expressão cultural, isso é uma característica da música afrodiaspórica. A indissociabilidade entre dança e música. E aí tem aqueles elementos que são clássicos e estruturantes da música da diáspora negra, né, que Paul Gilroy nos chama a atenção disso, Luiz Ferreira Mackel também nos chama a atenção disso, que é a improvisação chamada resposta, que, por exemplo, a gente vê nas baterias de boi, quando o repique ele chama, ele faz uma chamada e todos respondem. Isso também acontece com o surdo, né? Você tem uma estrutura polirrítmica, cada instrumento faz um desenho. Vamos pensar, por exemplo, numa bateria de escola de samba, que é o que eu teria mais próximo para falar para vocês. Então, nós temos uma estrutura polirrítmica. O surdo faz um desenho, a caixa faz outro desenho, o repenique faz um outro desenho, o surdo de terceira faz um outro desenho rítmico, e assim por diante. Nós temos o formato de roda antes e depois dos desfiles, né, considerando o boi como uma expressão cultural processional. Antes dos desfiles é muito comum você ter a roda de aquecimento. Você tem o movimento espiralar, que é também muito importante na música diaspórica, né, que corresponde a essa auto-organização musical, que você tem acelerando, uma coisa que se intensifica e depois diminui, e vai assim conforme o desenvolvimento da caminhada vai acontecendo. Próximo slide. Então, eu também desenvolvo nessa minha pesquisa a ideia de uma pesquisa, de uma pedagogia musical decolonial, pensando na decolonialidade como uma ampla reflexão a respeito dos apagamentos a que foram submetidos, né,
esses sujeitos, né, que são transladados à força da África para o Brasil, ou os próprios povos originários, os apagamentos dos seus saberes, as exclusões, né, o genocídio e, ao mesmo tempo, o epistemicídio, quer dizer, que é esse apagamento dos saberes e conhecimentos que essas pessoas possuíam. E, assim, apagamento dos seus conhecimentos, apagamento da sua cultura, apagamento do seu ser, né? O apagamento, que a gente chama de colonialidade do ter, do ser, do saber, né? Enfim. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho de um evento que nós tivemos na escola que eu faço parte, que eu sou professor de artes, com ênfase em música, e vou descrever um pouco para vocês essa experiência. E vamos pensar isso como um processo intercultural, né? A interculturalidade como um conceito que aponta para a ressignificação das práticas culturais e pedagógicas. Seguindo adiante. O importante é que a gente vai ter o protagonismo dos alunos nesse processo. E vamos pensar na interculturalidade crítica, que é um processo dinâmico e permanente de relação, comunicação e aprendizagem entre culturas, em condições de respeito, legitimidade mútua, simetria e igualdade. Um intercâmbio que se constrói entre pessoas, conhecimentos, saberes e práticas culturalmente diferentes, buscando desenvolver um novo sentido entre elas na sua diferença. É um espaço de negociação e de tradução onde as desigualdades sociais, econômicas e políticas e as relações e os conflitos de poder da sociedade não são mantidos ocultos, e sim reconhecidos e confrontados. Uma tarefa social e política que interpela o conjunto da sociedade, que parte de práticas e ações sociais concretas e conscientes e tenta criar modos de responsabilidade e solidariedade. Ou seja, a interculturalidade é uma meta que a gente busca alcançar no nosso dia a dia como professores. Próximo slide. Então, e tudo isso que eu li para vocês são palavras de Catherine Walsh, que é a grande desenvolvedora desse conceito de interculturalidade. E aí eu começo para relatar para vocês o que foi essa experiência de trabalhar com o boi pintadinho. Nós tivemos um evento na cidade, na escola, que era uma festa da cultura, onde se teve a ideia, por parte do grupo de professores, de a gente trabalhar com os bois pintadinhos e fazer um concurso de bois dentro da escola. Não foi a primeira vez que fizemos, mas foi a primeira vez, até onde eu sei, que foi feito dentro da escola, que foi uma produção acontecida dentro da escola. E eu tinha, na época, 2 turmas de 7º ano, e minhas 2 turmas fizeram cada uma um boi, mas eu, na realidade, vou fazer a descrição apenas de uma. Foram comprados os materiais e os alunos, né, um grupo de 7 ou 8 alunos, assumiu a liderança de fazer esse boi de mão. Seguindo. Então, eles fizeram aquela base que era o slide anterior. Depois eles fazem o chifre com o arame e fita crepe. Depois eles fazem um emaranhado de arame, dando o formato do corpo, e aí já surge o pescoço, onde ele vai colocar aquela cabeça do boi. Depois eles envolvem todo esse esqueleto, digamos assim, com fita crepe. E aí, finalmente, eles colocam o pano por cima com os vários adereços. Esse foi o boi imperador, que eu vou mostrar para vocês, porque ele está aqui do meu lado. É esse boi aqui. É o imperador.
os alunos da turma me presentearam com o imperador. E aí vocês têm, no dia da festa cultural, os vários bois que os alunos fizeram nas várias turmas de outros professores também. Eu, no caso, documentei minuciosamente, tem mais fotos, obviamente, o processo todo de construção, e vocês, esse boizinho amarelinho que vocês estão vendo também, também foi feito por uma turma minha. Próximo. E aí, no final, quer dizer, num determinado momento, você vai ter o concurso. E aí, cada boi, um de cada vez, aí vocês estão vendo uma foto com vários bois reunidos, mas na realidade, você tem um momento em que cada aluno faz uma apresentação com o boi da sua turma, né? Um aluno que é escolhido pela turma para fazer a evolução, eles seguram aqui pelo alto, aqui atrás tem uma argola, e aí eles apresentam, fazendo as mesmas evoluções que um boi adulto, um boi grande faz, só que segurando por fora. Seguindo adiante. Falta o slide anterior, por favor. Então, aqui nós vemos, no final, assim, a gente fez uma grande confraternização de todos os alunos, fazendo uma performance coletiva. E vocês veem que tem uma bateria. Essa bateria também é formada por alunos da escola. E eu tive a oportunidade de estar muito junto com esses alunos da bateria. Eu sou professor de aluno de música de vários deles, e eles me ensinaram bastante sobre o processo de tocar, enfim, como é que as aprendizagens acontecem. Eu pude, por exemplo, perceber que um dos meus alunos de uma das minhas turmas, ele era o mestre de bateria. Não existe essa figura como existe na escola de samba, do mestre de bateria. Mas ele estava lá com o repique, comandando, fazendo as chamadas e comandando as convenções de virada e tudo mais. Então, isso para mim foi uma experiência muito, muito impactante, muito importante, porque eu comecei também a repensar as minhas práticas enquanto professor de música. Seguindo adiante. E o que faz dessa experiência uma experiência de educação decolonial? Eu digo para vocês que uma educação decolonial, baseada na interculturalidade crítica, não pode ser apenas denunciativa, mas insurgente e propositiva, ou seja, criadora e construtora de novas condições sociais, políticas, culturais e epistêmicas. É um processo em construção que envolve novas práticas educacionais que se coadunam com a proposta pedagógica de Paulo Freire, que em sua Pedagogia do Oprimido propõe uma comunhão de saberes, onde a dimensão dialógica provoca uma transformação em via de mão dupla na relação professor-aluno. Então, eu aprendo com os meus alunos, por exemplo, a fazer o toque de caixa, são eles que vão me ensinar a fazer o toque de caixa. E eu vou aprender com eles como uma forma de ensinar a tocar um instrumento. Quer dizer, nós temos a escola como um ambiente formal de aprendizagem. Esses alunos, no seu ambiente informal, eles têm muito a contribuir com o espaço formal de aprendizagem. E, no caso, na minha experiência específica, eu aprendi bastante com eles, como, por exemplo, a importância da improvisação, do repique, nas chamadas, né? Ou seja, não é apenas reconhecer que o outro tem um saber, mas deixar-se influenciar por ele, fazer dele o ponto de partida de uma nova construção. Seguindo. A introdução do boi pintadinho pura e simples no ambiente escolar não garante uma educação na dimensão decolonial, pois é necessário que os saberes e práticas que são trazidos pelos alunos dialoguem com os saberes e práticas estabelecidos nos currículos escolares, a ponto de produzir novas ressignificações. É um processo que estamos aprendendo a construir,
né? Nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo, que requer um esforço e uma abertura de acolhimento e disposição de mudança, entendendo que neste percurso acontecem erros, tensões, conflitos, negociações, mas constitui uma travessia que precisa acontecer. E aí eu chamo a atenção de uma ideia que nos traz Queiroz, Luiz Ricardo Queiroz, um etnomusicólogo importante que nós temos, que chama a atenção para a necessidade de uma pedagogia do conflito, ou seja, é preciso trazer o conhecimento de forma que ele incomode, de forma que ele diga, existe, está aqui, tem coisas a dizer, precisamos ouvir e precisamos refazer o que fazemos. Seguindo adiante. Então, esse é um pouquinho das minhas referências. Obviamente, eu falei de outras coisas, além dessas referências, citei outras pessoas, né? Foi só para vocês terem um contato com a parte que foi escrita. Eu lembro também que é muito importante, o Boi Pintadinho, enquanto uma cultura afrodiaspórica, e a sua introdução no espaço escolar, ele também vem ao encontro de uma educação antirracista, né? Nós temos antirracista, né? Anti-xenofóbica e assim por diante. É uma expressão cultural de sujeitos negros, periféricos, cujos saberes foram secularmente apagados. Então é isso, eu agradeço muito a atenção de todos vocês e manifesto mais uma vez a minha alegria pelo convite e por compartilhar essa reflexão também com o professor Pedro. Obrigado a todos e boas reflexões. Muito obrigado, professor Wilson. Agradecemos ao professor Wilson pelo compartilhamento dessa rica experiência e convidamos agora a dar continuidade ao debate o professor Pedro Habib. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos e a todas. Muito feliz também de estar aqui, agradeço o convite. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem de cútis branca, um pouco misturada, tenho barba, uso óculos, uso uma boina que sempre me acompanha, e atrás de mim tem ao lado uma estante com livros e 2 quadros numa parede ao fundo. Bom, como a gente costuma fazer quando está falando sobre culturas populares, como eu costumo fazer, a gente sempre pede licença para os ancestrais, para aqueles que vieram antes da gente, aqueles que são responsáveis pela manutenção, né, dessa cultura tão rica, tão profunda, tão potente, que nos alimenta, né, que nos estimula e que nos inspira. Então, peço a minha licença para os nossos ancestrais, negros, indígenas, de todas as etnias que formam esse nosso país. Bom, dito isso, falar sobre culturas populares para mim é algo assim bastante, mexe muito comigo, porque não é apenas para mim uma disciplina que eu leciono na universidade, né, apenas a minha temática de pesquisa, mas é a minha vida, né? Então eu tenho a felicidade, né, de ter nascido numa cidade muito antiga, Mogi das Cruzes, que fica próxima de São Paulo, uma cidade que tem quase 500 anos, e uma cidade que tem muitas tradições populares, né, como as congadas, os moçambiques, marujadas, a festa do Divino Espírito Santo, que é a festa mais antiga do Brasil, e eu cresci vendo tudo isso, participando de tudo isso, e logo já comecei a frequentar as rodas de samba da minha cidade. É uma cidade que também tem muito samba, muito sambista, tem escolas de samba, tem uma tradição com samba, então me formo também um pouco nessa tradição do samba. Hoje continuo exercendo isso, sou sambista, sou músico, sou compositor, e também encontro a capoeira, né, como mais uma dessas manifestações das culturas populares, ainda em São Paulo, onde eu morava. Mas eu aprofundo isso quando eu venho para a Bahia, já há 28 anos,
que eu estou aqui morando na Bahia, e quando eu chego em Salvador eu encontro com o mestre João Pequeno de Pastinha, que foi um dos mestres mais importantes de capoeira de todos os tempos. Pastinha, acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, é a grande referência da capoeira Angola, e o João Pequeno foi o aluno mais importante de Pastinha. Morreu há 10 anos atrás, exatamente esse ano completa 10 anos, com 94 anos de idade, jogando capoeira ainda. Eu falo dessas pessoas que são referências para a gente, né? Quando eu peço licença para os ancestrais, eu peço licença para pessoas como João Pequeno, pessoas como o seu Chico Preto, da Congada de São Benedito, que nos deixou esse ano, assim como Riachão, que nos deixou ano passado, que esse ano completaria 100 anos, o nosso grande sambista aqui da Bahia, Riachão, e tantos outros homens e mulheres, né? Dona Dalva, de Cachoeira, Dona Nicinha de Santo Amaro, e tantas outras mulheres, homens, né? que são responsáveis pela manutenção desse legado de saberes e fazeres, né? Das culturas populares. E aí, quando eu falo culturas populares também, deixar um pouco mais claro isso, que eu não estou me referindo àquela conceituação, vamos dizer assim, clássica, aquela divisão clássica entre cultura popular, cultura erudita, cultura de massa, né? Uma classificação, vamos dizer assim, clássica, mas estanque de cultura, né? Não dá para a gente pensar hoje em dia não dá mais para a gente pensar a cultura com essa divisão estanque, né? Elas, na verdade, todas se interpenetram, né? Mas quando eu afirmo o termo culturas populares, eu estou me referindo a uma determinada... e aí tem uma carga política muito forte quando eu utilizo esse termo, né? Tem uma intencionalidade política ao me referir a esse termo culturas, ao me referir a essas manifestações, a esses saberes, esse conjunto de saberes, essas expressões, essas pessoas, como esse universo das culturas populares. Porque aí eu estou me referindo a um modo de produção de cultura, um modo de fazer cultura. Eu estou me referindo a um modo de afirmação de uma identidade, de um território, de um passado, de uma ancestralidade, de determinados grupos sociais, comunidades tradicionais rurais, comunidades tradicionais urbanas, enfim, mas que tem como princípio a afirmação de sua identidade diante desse mundo, né, em que as referências estão cada vez mais dispersas, cada vez mais globalizadas, cada vez mais influenciadas pelo capital. Então, as pessoas que afirmam o seu ser, o seu saber, o seu poder, né, aí, então entrando já na discussão sobre decolonialidade, então isso é um movimento político, isso é uma posição política, dessas comunidades, dessas pessoas que afirmam o seu ser diante desse mundo globalizado e diante de um país colonizado, como foi o Brasil, né? Como o Wilson já acabou de se referir aí, esse apagamento, e esse apagamento fruto de uma violência muito grande por parte dos colonizadores, que aniquilaram totalmente as formas de saber, as formas de cultuar os deuses, a forma de tantas formas de ser, estar, de saber, de poder, que foram aniquiladas, que foram apagadas, que foram invisibilizadas. Então, mas por outro lado, as culturas populares sempre foram resistência a esse processo. Então, eu afirmo e digo sempre isso, que as culturas populares sempre foram decoloniais. Assim como os povos indígenas, os povos africanos, eles sempre falam, mas vocês estão falando agora de resistência, né? Eu outro dia encontrei um amigo meu que é indígena, estudante indígena de Direito aqui na Faculdade de Direito da UFBA, né? Aqui a gente tem muitos indígenas que estudam aqui, quilombolas, etc. Então, eu estava falando com ele, poxa, a gente está num momento tão difícil, né? Resistência, precisamos resistir a esse governo. Ele falou, Pedrão, a gente resiste, para a gente isso não é novidade, né? Os povos indígenas resistem há mais de 500 anos nesse país. Então, eu acho que isso traduz, assim como os povos africanos que aqui vieram, trazidos como escravos, isso traduz o significado de culturas populares nesse contexto que a gente está vivendo, né? Então, culturas populares sempre foram resistência.
E a partir desse diálogo com o pensamento decolonial, a gente não poderia ter exemplos mais claros, né, desse giro decolonial, né, que eu acho a expressão muito bacana, cunhada por esse grupo de pensadores decoloniais. O giro decolonial é justamente essa tarefa que nos é colocada nesse momento, né, de reverter esse processo não só da descolonização, que já foi revertido de alguma forma, mas sobretudo da decolonialidade, né? Então a gente sabe que a colonialidade é aquilo que fica depois que o invasor, que o agressor vai embora, né? O que fica dessa experiência da colonização é a colonialidade, aquilo que está introjetado em cada um de nós. Então o nosso esforço, a nossa tarefa, o nosso desafio é nos desconstruir enquanto sujeitos que fomos influenciados, nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser foi totalmente influenciada por esse pensamento. Então, o giro decolonial significa justamente esse movimento de mudar essas referências. Então, quando eu falo de culturas populares, eu falo desse universo profundo, rico, extremamente importante, né, para esse nosso processo civilizatório brasileiro e, sobretudo, nesse momento que a gente vive no nosso país, de desafio, de ter que enfrentar, além de uma pandemia que tirou tantas vidas, né, enfrentar um governo que, né, inominável, né, a forma como esse governo se coloca em relação à educação, em relação à arte, em relação aos direitos, em relação a ecologia, né, a natureza, enfim. Então, sobretudo, mais do que nunca, hoje é necessário essa resistência. E as culturas populares nos dão o exemplo. Elas não são referência, não são um farol para mostrar para a gente como se faz para resistir, como se faz para afirmar essa identidade, quem somos nós, de onde viemos, né, e o que estamos dispostos a fazer para manter esse nosso ser, né, essa nossa forma de estar no mundo. Então, por isso que desde muito cedo, sempre, até antes de estar na universidade, eu já estava envolvido com as culturas populares, e quando eu entro na universidade, então, a gente busca justamente lutar por esse espaço das culturas populares no ambiente acadêmico. A gente sabe o quanto a universidade, a academia em geral, ela é muito preconceituosa em relação a esses saberes, que vêm das tradições, que vêm desses mestres que a maioria deles não tiveram a oportunidade de ir para a escola, muitos deles são analfabetos. O meu mestre, João Pequeno, era analfabeto, não sabia ler e escrever, né? E, no entanto, eu sempre digo que os aprendizados que eu tive com ele, eu não tive com nenhum outro professor catedrático, pós-doutor, etc., que eu tive contato durante a minha vida acadêmica, né, no Brasil e fora do Brasil. Os aprendizados que eu tive com o mestre João Pequeno não se comparam com esses outros aprendizados, né? E, no entanto, ele era um homem analfabeto. Então, eu acho que pensar dessa forma, olhar esse tipo de saber dessa forma, faz toda a diferença quando a gente está dentro da universidade, que é uma universidade preconceituosa, racista, uma universidade que ainda, apesar, né, de todo o esforço que se faz, mas ela ainda é uma instituição assim, né, que não valoriza como deveriam esses saberes que vêm dessas tradições. Então, estar na universidade falando sobre culturas populares, e não só falando, mas fazendo, né, vivenciando, experienciando isso, trazendo os mestres e mestras para dentro da universidade e levando os alunos para esses locais, para esses territórios onde estão os mestres e mestras, isso é um desafio muito grande. E isso é decolonial. Eu acho que eu luto muito nesse aspecto, nesse sentido, né, de entender essa prática como uma prática decolonial, porque a gente trabalha dentro da universidade nessa perspectiva de algumas disciplinas, e também a gente tem aqui, vamos dizer assim, a sorte de ter uma gestão, né, um reitor e todo o grupo que o acompanha, muito sensíveis, né, aqui na Universidade da Bahia, Federal da Bahia, a essas questões, né, relacionadas à valorização desses saberes. Então, existem programas assim bastante importantes na Universidade Federal da Bahia de valorização
desses saberes, dos portadores desses saberes, que são saberes que não estão aí flutuando, né? Eles estão encarnados em pessoas, em mestres e mestras das culturas populares. Então, a gente tem vários programas, disciplinas que garantem a presença dessas pessoas em sala de aula, trabalhando, e o mais importante, ganhando para isso, né? Dizer que valoriza esses saberes, essas pessoas, não é simplesmente de trazê-las num dia especial, no dia do folclore, no dia do índio, no dia, né, da consciência negra para dar uma palestra. Não, mas é estar no cotidiano, né, estar ali trocando esse aprendizado com os alunos, aprendendo, ensinando e ganhando para isso, né? Então a gente criou também formas, mecanismos de garantir para esses mestres e mestras o pagamento devido. Eles ganham basicamente quase o que um professor doutor ganha, né, por hora aula para fazer esse trabalho. Então, de várias formas, a gente tem várias experiências aqui. Eu vou falar no finalzinho, vou falar um pouco de uma experiência específica que eu coordeno, né, mas existem várias experiências muito importantes acontecendo na Universidade Federal da Bahia e em outras universidades também, né? Não sei se vocês têm acompanhado esse processo, mas a UNB, por exemplo, o professor José Jorge de Carvalho, na UFMG, em várias outras universidades, é um processo que começa a tomar corpo, começa a ter uma consciência sobre a necessidade de valorização desses saberes. Também por conta de políticas públicas que garantiram a presença do índio, do negro, do pobre na universidade. Diga-se de passagem, né? Quando eu cheguei na Universidade da Bahia há 28 anos atrás, apesar de estar no estado mais negro do Brasil, a gente só via brancos na universidade, brancos de classe média alta. Os meus alunos era esse perfil. E hoje em dia a cara da universidade pública mudou. Então isso também é um fator importante que pressiona para que essas mudanças aconteçam, né? Esses saberes possam chegar de uma outra forma na universidade. Então é um pouco isso que a gente busca desenvolver aqui, né? A gente busca trabalhar nessa perspectiva de valorização desses saberes, de trabalhar na perspectiva da experiência, da vivência. Então as nossas aulas são sempre lugares amplos, a gente está sempre descalço, com música, com dança, com brincadeira, com a vivência mesmo, assim como a cultura popular né? Assim como os saberes são passados através do ritual, da celebração, né, na universidade e também levando os alunos. Então isso é muito importante, a gente tem um apoio, por exemplo, da Pró-Reitoria de Extensão para custear viagens, né? Tem um ônibus aqui da universidade que leva a gente, custeia, tem um valor aí para a gente, semestral, para a gente custear viagens, refeições. Então a gente vai até os territórios, conhece os mestres, vivencia com eles, dorme com eles, comemos com eles, brincamos, celebramos, né? Então isso é revolucionário, isso é transformador para as pessoas que fazem parte disso, né? Então a gente sempre tem transcrito, registrado relatos dos alunos que participam dessas vivências, como isso é transformador para a vida dessas pessoas, ter contato, né, com essas experiências, com esses saberes, com esses mestres, com a humanidade que vem dessas experiências, que é totalmente diferente de tudo que se vê na universidade, né, dentro de uma visão mais formal, né, de universidade. Então a gente busca quebrar essas visões e trazer experiências para que possam ser significativas para esses jovens, né, e a gente vê que o retorno é impressionante, como eles relatam isso, né, o poder transformador dessas experiências. Eu devo estar chegando aqui no final, então eu vou pedir para Daniele, né, Daniele, você pode passar para mim algumas fotografias de algumas dessas experiências que a gente tem na universidade, dentro da universidade e fora, né? Então se for possível passar aí. A ACC, Ação Curricular em Cultura e Sociedade. Então funciona como se fosse uma disciplina, né? Ela tem um caráter de uma disciplina, foi criada já há mais de 20 anos, e ela abrange as várias áreas do conhecimento. Então existem ACCs para todas as áreas do conhecimento. Cada ACC tem uma proposta para desenvolver algum trabalho fora da universidade, né, com a comunidade e tal. Então a ACC que eu sou responsável chama-se Culturas Populares, Saberes e Fazeres. Então pode passar, por favor? Tá, aí uma aula nesse espaço que a gente utiliza lá, né, com as turmas,
sempre em um círculo, usando essas formas, né, tradicionais também, de se trabalhar, de se trocar as experiências. Pode passar, por favor. Aí já é a visita a um território, né, em Itapuã, que é um lugar também muito tradicional aqui em Salvador. E aí está um encontro com 2 mestres das culturas populares aí que estão com a gente, conversando, contando histórias sobre Itapuã. Pode passar, por favor. Aí são experiências em sala de aula. A gente está trabalhando aí com a dança do cacuriá, que é uma dança maranhense, né? Então a gente trabalha com várias danças populares, também como forma, danças, brincadeiras, né, populares, como forma de sensibilização da galera, né, no primeiro momento, para depois sair a campo em busca dessas pessoas, esses mestres e mestras. Pode passar, por favor. Aí é uma visita a um terreiro de candomblé em São Francisco do Conde, que é uma cidade aqui no Recôncavo Baiano, uma região bastante tradicional aqui. O Recôncavo é o primeiro, é onde surgiu o Brasil, né, surgiu no Recôncavo Baiano. Então, aí é o terreiro de Dona Bill. Dona Bill é mariscadeira, ela, como ela gosta de dizer, eu sou mariscadeira, mãe de santo e sambadeira. Então, foi uma visita que a gente fez ao terreiro dela, comemos aí, almoçamos, ela ensinou como é que cata marisco, né, sambamos juntos, foi maravilhoso. Pode passar, por favor. Aí, vários encontros em vários lugares, aí é uma academia de capoeira, no Forte Santo Antônio, em Salvador. Aí é uma visita à Cachoeira, que é uma cidade histórica aqui na Bahia. Uma visita ao Lindro Amor, que é uma manifestação também lá de São Francisco do Conde. Pode passar, por favor. Aí alguns mestres e mestras, né? Então aqui a gente tem o mestre à esquerda aqui, o mestre Buli Buli, que é um cordelista, violeiro fabuloso, né? Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas é um poeta popular, assim, dos mais importantes que a gente tem, né? Então, durante 6 meses ele foi responsável por essa disciplina lá, eu acompanhando, mas quem dava as aulas era ele, né? Ganhando para isso. Ao lado ali, eu estou ao lado de 2 sambadores, assim, dos 2 maiores sambadores da Bahia. Que a gente fala sambador, é o samba rural, né? Diferente de sambista. Então, o mestre João do Boi e o mestre Massu, né? Que são, assim, sambadores de primeira qualidade. Mais embaixo, o mestre Nelito do Pandeiro, que já faleceu, também numa aula com a gente. E aqui embaixo, o último, Dona Dalva, né? Dona Dalva, que é doutora honoris causa pela Universidade do Recôncavo Baiano, né? Uma sambadeira com mais de 90 anos, também uma mulher maravilhosa. Pode passar, por favor. Aí a visita a um quilombo, né? Um quilombo Dom João, que Dona Joca, que fica na beira do mangue também, né? Então as pessoas que vivem nesse quilombo vivem da cata do marisco e tal, da pesca. E aí, para vocês ficarem com um pouquinho de vontade, uma mariscada aí, que a gente estava degustando aí nesse almoço maravilhoso que a gente teve lá, né? Degustando essa mariscada com marisco que foi catado na hora ali no mangue. Pode passar. Acima, então, a mestra que eu falei do Lindro Amor, né? Dessa expressão muito comum aqui no Recôncavo Baiano. Embaixo, a gente visitando o mestre Felipe Santiago, de Santo Amaro, que é o mestre de capoeira mais antigo em atividade, hoje está com 94 anos de idade, mas é em plena forma, né? E aí, levamos a turma para visitá-lo. E do lado direito aqui, a oficina de construção da viola machete, essa viola pequenininha que está na mão do rapaz ali, que é uma viola específica do samba chula, só tem aqui no Recôncavo Baiano, e ela estava em processo de extinção, até que as pessoas se reuniram aí, criaram uma associação para voltar a construir, para voltar a ensinar a tocar, e hoje ela já está presente em vários lugares do Recôncavo, mas é uma viola que estava em extinção, e ela é parte integrante do samba chula, né? Essa expressão tão tradicional do samba, né? A gente costuma dizer que a raiz, a semente do samba, né, aqui do Recôncavo. Então a gente fez a visita a essa oficina de construção da viola machete também. Acho que tem mais algum slide ou não? Tem, é isso, mais alguns momentos aí que a gente está junto, aí com as ganhadeiras de Itapuã, que são esse grupo maravilhoso aí que foi homenageado no carnaval, no último carnaval que aconteceu, que foi campeã, a Viradouro, né, que foi campeã com a temática sobre as ganhadeiras de Itapuã. Então tem 2 ganhadeiras que a gente trouxe aí para conversar com os alunos da universidade. Dona Gegé, que é rezadeira, herveira, né, dessas que conhecem, tem esse conhecimento sobre as ervas, sobre as curas.
Então, tudo isso fez parte, assim, faz parte, né, da nossa vivência, da nossa itinerância, entendendo culturas populares como processo de educação decolonial. Tá? Então é isso, agradeço aí e estou à disposição para a gente dialogar. Acho que tem bastante a ver com, né, com o que o Wilson também acabou de apresentar, a experiência dele com boi pintadinho, muito interessante também. Eu acho que dá para a gente bater uma bola boa aí, tá bom? Então, obrigado, estou à disposição. Agradecemos ao professor Pedro por sua importante abordagem e agora vamos às perguntas do chat ao vivo. O Edeilson Fernandes pergunta aqui: Professor Pedrão, a capoeira Angola difere em prática da capoeira regional e da capoeira contemporânea? Existe alguma forma de identificação? Desculpa, estava com o microfone desligado. Sim, são formas de expressões, embora todas são capoeira, mas são formas de expressões bem diferentes, né? A capoeira Angola, isso é uma resposta que exigiria aí umas 3 horas de papo, mas eu vou tentar resumir rapidamente, né? A capoeira Angola é considerada a capoeira mãe, né? Então aquela que é a mais tradicional, né? Que vem herdeira das formas mais tradicionais da prática da capoeira, herdeira dos escravos, mas antes dos escravos, de manifestações oriundas da África, né? Então, basicamente da região conhecida como Angola hoje, mas antigamente não tinha essa divisão, né? Então várias manifestações que vinham dessa região acabaram tomando a forma da capoeira pela necessidade de luta contra a escravidão, e essas formas mais tradicionais, a capoeira Angola, ela manteve, né, algumas dessas formas tradicionais. A capoeira regional já é uma modernização, vamos dizer assim, da capoeira Angola, embora elas coexistam, continuem coexistindo, né? Mas é uma criação também antiga, da década de 30. O mestre Bimba, né, o conhecido mestre Bimba, a principal figura da capoeira regional, cria a partir da capoeira Angola, mas incluindo outros movimentos de outras lutas e tal, cria a capoeira regional, que ficou sendo a capoeira mais conhecida. Foi a que mais se desenvolveu, viajou por aí. Embora a capoeira Angola esteja num processo novamente de revitalização. Ela também praticamente foi extinta, a capoeira Angola. Eu sou praticante de capoeira Angola, né? O meu mestre e tal. Então, e quando eu comecei a praticar, ela praticamente não existia quase capoeira Angola. Hoje já está também bastante difundida. E a capoeira contemporânea é uma capoeira que, assim, tem alguns elementos da capoeira regional, mas vai também para uma coisa muito mais para o espetáculo, né? Para movimentos assim mais acrobáticos e tal, e foge, na minha humilde opinião, foge um pouco, né, dos princípios da capoeira. Eu que sou defensor da capoeira, da forma mais tradicional da capoeira, então entendo dessa forma, né, mas são expressões bem diferentes. Será que haveria algum paralelo entre essa proposição aqui do Edeilson com a questão dos bois pintadinhos, professor Wilson? O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa nesse sentido? O Edeilson foi o que fez a pergunta a respeito da capoeira Angola. Isso. Então, o boi pintadinho, ele também é uma cultura, hoje, uma cultura urbana, não é? Mas ela outrora fora uma cultura rural, digamos assim. Então, como cultura urbana, ela vai incorporando diversos outros elementos. Por exemplo, não foi possível, né, descrever essas questões, mas antigamente se cantava cantos próprios do boi pintadinho, feitos para o boi pintadinho, né? E hoje em dia se canta na rua canções populares com ritmo de samba, acompanhados com levada de samba, né? Um samba tocado muito rápido, quase que marchado, de tão rápido que porque os bois também, o trajeto é feito com muita ligeireza, né? O trajeto de um bairro para o outro, né? E assim por diante. Então, realmente, e os bois eram pequenininhos,
né, segundo falam os donos de boi, a gente não chama mestre aqui, a gente chama de dono de boi, mas são os mestres. Os donos de boi, eles dizem, os bois eram pequenininhos e foram crescendo por causa dos concursos, porque cada um queria fazer um boi mais bonito que o outro e assim por diante, né? Então tinha alguns personagens, tinham as mulinhas, né, que praticamente não existem mais, que abriam um caminho para o boi passar, e assim por diante. De vez em quando eles reeditam, mas as novas gerações nem conhecem, praticamente não conhecem mais as mulinhas. Né? Existe pouco dessa memória. Obrigado, professor Wilson. Aqui vamos ver. A Dahari Darshana está perguntando aqui como é a aderência dos alunos a essas atividades. E aí ela faz essa pergunta para quem quiser responder, o professor Pedrão ou o professor Wilson, fiquem à vontade. Eu posso responder, como eu disse, né, na minha fala, assim, realmente é um impacto muito grande que esses jovens sofrem quando a gente leva para esses lugares, né? Muitos não têm, às vezes a gente vai nos lugares que tem que dormir no chão, né? Tem que acompanhar a forma de vida que as pessoas levam, né? Então as pessoas que saem do seu conforto, né? Estão acostumados com o seu conforto e tal, e passear em shopping center, aí vai para o meio da zona rural, ver o samba acontecer, então é um impacto muito grande para essas pessoas, mas é uma transformação muito grande também, né? Então eu vejo que a galera assim fica muito entusiasmada com essa forma, né, de estar na universidade, mas a partir de uma outra, né, de uma outra forma de estar ali naquele lugar, tratando dos conhecimentos de uma outra maneira, né, com o corpo todo, não só com a cabeça, né, não só usando a razão, mas usando a emoção, usando a sensibilidade, usando a dança, a música. Então isso realmente mexe com as pessoas e a aderência é grande. Obrigado aí, Dahari, pela sua pergunta. Obrigado também ao Edeilson. Professor Wilson, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa ao comentário do professor Pedrão? A aderência dos alunos, ela é significativa, no sentido que a comunidade do Botafogo, que é onde a escola está inserida, é uma comunidade recheada de bois pintadinhos. Quer dizer, é uma cultura muito disseminada dentro da comunidade. Né? Uma comunidade de periferia, urbana, né? Que tem assim, uma história já de mais de 100 anos de existência. O bairro Botafogo, ele é um bairro que surge ali de sujeitos escravizados e ex-escravizados que vão se localizar nessa região periférica da cidade, que é o bairro Botafogo, que é o Morro de São Jorge, né? E nessa região, quando havia o antigo colégio dos jesuítas, havia uma senzala, enfim, a gente tem ali um povo negro de uma ancestralidade muito forte, né? Mas a aderência às atividades onde nós acolhemos o boi pintadinho dentro da escola, acolhemos e trabalhamos com ele, ela é significativa, mas ela não é total, né? Porque existe a disseminação das religiões, né, evangélicas, onde os alunos, grande parte dos alunos, sentem um desconforto muito grande com essas expressões culturais, né? Então a gente tem aí uma dificuldade, às vezes um jogo de cintura para lidar com isso. Mas, por exemplo, uma das minhas turmas, durante a execução do projeto, o Boi Pintadinho ele está presente assim bastante dentro da escola, né? Ele em vários momentos do ano ele tem estado presente, mas evidentemente mais no período do carnaval, porque é o momento dele, né? E a gente tem que ter um certo jogo de cintura, mas numa das minhas turmas eu tive assim uma experiência interessante,
que até aqueles alunos que não têm, que sentem um pouco de desconforto, acabaram participando, pelo menos as meninas ali fazendo pano para cobrir o boi, e assim por diante. Mas é uma questão, inclusive, que é preciso ser mais aprofundada, não é? Essa questão das religiões evangélicas. Por exemplo, no bairro do Botafogo, nós já tivemos grupos de jongo, e hoje não temos mais. Não existe mais grupo de jongo naquela localidade, né? Então, são coisas assim para a gente pensar e investigar. Eu queria dizer o seguinte, que esse meu trabalho com a etnomusicologia, ele está inserido dentro de um grupo de pesquisa que foi fundado pelo meu orientador, que é o professor Giovanni do Nascimento, né? Onde nós pesquisamos as expressões culturais, musicais, aqui da região do Norte Fluminense, mas isso até tem se expandido um pouco mais. A gente tem alguns colegas do grupo que já são do Espírito Santo e assim por diante, né? Então, tem sido uma experiência muito rica, e nós vamos ter uma jornada agora, no dia 25 ao dia 27, né? A primeira jornada de expressões culturais, né? Feito aí pelo grupo GPMU, né? Que seria bastante bacana ter bastante gente fazendo parte, assistindo e participando. Obrigado, professor Wilson. Agora uma pergunta aqui do Polo Regional. O que deve fazer o professor da escola básica, principalmente das séries iniciais, para evitar a folclorização que acontece muito quando se trabalha com cultura popular? E o quanto essa folclorização pode ser negativa? E aí, quem é que gostaria de responder? O professor Pedrão, o professor Wilson? Fiquem à vontade. Eu posso comentar, até Tá. para fazer o vai e volta, né, Wilson? Mas antes de ir para essa pergunta, eu queria comentar um pouco essa questão que o Wilson coloca, como o quanto essas religiões evangélicas têm sido perniciosas para as nossas tradições culturais, populares e tal, né? Realmente é algo que não se trata de respeitar religião X ou Y, né? Eu acho que todas as religiões têm direito. Agora, elas é que não podem desrespeitar, né, e impor a negação de determinadas expressões que são tradicionais, que acabam desaparecendo, como o Wilson relatou aí, na questão do jongo. Aposto que no bairro do Botafogo tem um monte de igrejas, né? Sumiu os jongos que tinham lá e tem um monte de igrejas evangélicas no bairro, né? Isso tem acontecido em vários lugares, então isso é uma preocupação muito séria mesmo, que também concordo que a gente precisa de alguma forma combater isso. Não é combater as igrejas evangélicas, mas combater essa forma que as igrejas evangélicas utilizam de demonizar essas práticas, como eles fazem com a capoeira, como eles fazem com o samba e com tantas outras expressões. Então, para mim é uma questão muito preocupante, realmente essa. Bom, em relação a essa questão da folclorização, eu acho que, eu sempre falo que as culturas populares, elas têm que entrar pela porta da frente da escola, né? Então, quando isso acontece, porque o que acontece hoje, a gente vê ela entrando pela porta dos fundos da escola, ou seja, quando tem lá, como eu falei, né, no dia do índio, o dia da consciência negra, o dia do folclore, enfim, aí traz alguém lá, fantasia os meninos de índio, né, fantasia de alguma coisa, traz lá alguém, faz uma apresentação de grupo de capoeira e tal, e como se, então estamos valorizando a cultura popular. Não, isso não é valorizar. A cultura popular tem que fazer parte do cotidiano da escola, né? As culturas populares, os saberes populares. E como que elas fazem parte? Não só a partir de estratégias e de atividades como o Wilson propõe, por exemplo, de construção do boi, mas, sobretudo, trazendo os mestres e mestras para dentro da universidade, da escola, né? Da universidade, da escola, seja de que nível for. Eu acho que é muito importante a presença dessas pessoas na escola, né? Porque elas é que vão realmente trazer
Uma coisa é você falar do boizinho, né? Você enquanto um professor, um pesquisador, outra coisa é vir um mestre do boizinho lá com um boizinho e mostrar para a criançada como é que faz, né? Como é que é o manejo, como é que, enfim. Acho que isso dá uma outra, o brilho nos olhos é outro da criançada, é uma outra experiência quando você tem um contato direto com os fazedores dessa cultura, né? Então eu acho que uma coisa muito importante para não se tornar uma folclorização, como ela pergunta aí, né? É preciso que a cultura popular esteja no cotidiano, o ano inteiro na escola, e a presença dessas pessoas é super importante, fundamental para que realmente esse diálogo aconteça. É curioso que aqui no Polo a gente discute muito sobre essa questão da presença da arte na escola regular, e é um fenômeno muito semelhante a esse que o senhor está mencionando. A arte, ela entra pela porta dos fundos da escola, então é como se fosse um convidado assim à parte daquela festa escolar, e a gente faz, vamos dizer, uma atividadezinha musical aqui, uma atividadezinha de artes plásticas ali, mas isso não faz parte, vamos dizer assim, do dia a dia da criança. Isso acaba afetando assim a educação integral como um todo, né? Mas eu queria jogar essa bola para o professor Wilson, né? Se ele tem alguma coisa a acrescentar nessa Por exemplo, proposta. nessa experiência que eu narrei, é, eu diria que os adolescentes mais velhos, eles já são mestres de boi. Eles já aprenderam como construir bois grandes, eles fazem bois pequenos, porque ali a nossa proposta naquele momento era fazer bois pequenos, enfim, era uma situação específica, né, pedagógica específica. Mas eles são todos construtores de bois, a gente chama de boi mirim. O boi mirim é aquele júnior que eu mostrei para vocês naquela primeira imagem, né? Praticamente todos fazem bois mirins, já dominam os toques de bateria, já dominam as convenções, já dominam o repertório e, na realidade, eles ensinam, né? É aquilo que eu disse no início, eles ensinam como fazer, eles ensinam o processo de fazer, inclusive, nós tivemos uma colega professora que levou um desses adolescentes para uma outra escola que ela dá aula, uma escola particular, de classe média, né? Um bairro onde não ocorrem bois, e esses alunos, né, ensinaram esse grupo de alunos, crianças, né, a fazerem boi, etc. Eu tive uma experiência interessante de trabalhar com um dos donos de boi, o mais antigo da cidade, que é o seu Gilmar, né? Ele tem o boi mais antigo da cidade, que se chama o boi Matosão. Os nomes são sempre muito curiosos, engraçados, os nomes dos bois. E o professor, o mestre Gilmar, né, o dono de boi Gilmar, o dono do Matosão, ele foi chamado para dar uma palestra para as crianças de uma escola municipal. E, na realidade, ele acabou, como ele foi um dos meus interlocutores da pesquisa sobre o boi pitadinho, eu fui junto com ele, e foi realmente impressionante a forma como ele falava do boi para as crianças. Então, ele explicou como é que digamos assim, a lenda da origem do boi, que ele conhece desde criança, e ele falou como os bois são construídos. Ele levou a filha dele dentro de um boi feito para ela, né? Na realidade, uma vaquinha, a vaquinha estrela. Eu tenho uma foto linda dela dentro dessa vaquinha. Eu queria ter colocado, mas acabei esquecendo. Tem uma foto maravilhosa. E ele passando esse saber para as crianças. E de fato, o professor Pedrão chamou a atenção disso. É impressionante como as crianças ficaram vidradas nele, né? Como é que ele contagiou aquelas crianças falando do boi. Eu acredito nisso, eu acredito que são os mestres que devem nos ensinar os seus saberes, a gente deve aprender com eles, e através inclusive dessa aprendizagem, repensar aquilo que a gente faz dentro da escola. E no ensino fundamental, esse desafio é muito grande, porque dentro do ensino fundamental, a gente trabalha com muitas resistências. São as resistências institucionais, né? Eu
Eu não teria a dimensão disso, por exemplo, no espaço universitário, que é o espaço do professor Pedrão, mas dentro do espaço do ensino fundamental, a gente tem muitas resistências, porque a tendência é a folclorização. É pintar a criança, é fazer a caixinha, é chamar no dia da consciência negra e fazer um evento de bois para dizer que está trabalhando com uma cultura que é negra e que é o momento deles. Não, o momento deles é o ano todo. Né? Evidentemente que certas culturas elas são sazonais, como o boi pintadinho. Então não faz sentido, por exemplo, você trabalhar com o boi pintadinho em outras épocas que estejam muito distantes do carnaval, porque também não tem motivação dos sujeitos. Né? Essas práticas acabam tendo seu período específico, apesar de que, dentro da comunidade de Botafogo, eu fui interpelado uma vez por um jovem que bateu assim no meu braço e disse: professor, boi, em pleno mês de agosto, bateu no meu braço e falou: boi vai sair sábado. Eu, sábado? Agosto? Ele, professor, carnaval batendo a porta. E vejam, essa aprendizagem musical que acontece nas baterias de boi, que a bateria de boi ela tem uma configuração mais enxuta, porque são grupos pequenos do que uma bateria de escola de samba, embora tenha uma comunicação muito grande, porque as mesmas comunidades que têm boi já tiveram ou têm escolas de samba. Né? Então, os ritmistas acabam se comunicando, e às vezes são até os mesmos, dependendo da comunidade. E na comunidade que eu também pesquisei, que foi a comunidade da Nova Holanda, do outro lado da cidade, né? Lado oposto ao Botafogo, após a ponte, do lado de lá, eles têm a figura do mestre de bateria, e era um rapaz, à época, de 19 anos, e tinha começado como mestre de bateria, segundo o dono do boi, né, que é o Luan Anderson, que também foi um dos meus interlocutores, aos 11 anos. E eu assisti o ensaio deles antes da apresentação do boi na avenida, na sexta de carnaval, e realmente é impressionante a desenvoltura, os sinais, a comunicação. Então, essas produções de saberes, eu acho muito importante que elas sejam aprendidas, incorporadas, estudadas e incorporadas ao espaço formal de ensino-aprendizagem, no meu caso, né, específico de música. Você vê aí como é que a escola funcionando como uma espécie de ponto de encontro, né, catalisando a veiculação dessas tradições populares. Se eu não estiver errado, me corrige. E muitas vezes esses sujeitos, esses alunos que têm essa desenvoltura toda e já têm essa expertise e dominam esses saberes, são alunos com dificuldade escolar, são alunos com pouca produção escolar, porque a escola não entende como trabalhar com esses sujeitos. Ela apaga esses conhecimentos, ela ignora esses conhecimentos e impõe outros tantos sobre eles. E esses conhecimentos, talvez, aqueles conhecimentos que eles precisam adquirir, eles precisam dialogar com os conhecimentos que eles já têm, com aquilo que ele já tem. Né? Então, eu tenho, por exemplo, esse aluno do Repique, lá do Botafogo, que geralmente comanda a bateria, ele é um aluno com diversas questões, sabe? Com diversas questões. Então, a escola entender isso é muito importante, é fundamental. Eu acho, assim, não é fácil, não é um processo fácil, mas você também não vai conseguir fazer a travessia se você não for ao encontro. Então, se está rolando, comendo solto uma atividade lá, com os alunos se apresentando, e um professor, por exemplo, fica na sala de professores porque ele não quer assistir, porque ele também não gosta nem do som, ele diz que não gosta do som, a coisa não vai funcionar, não é verdade? Então,
é preciso... Por isso que eu repito o que o Queiroz fala, né? A gente tem que ter uma pedagogia de conflito, lutar, esbarrar nas questões e lutar para que esses espaços se abram, incorporem esses saberes, dialoguem com eles. Muito obrigado, professor Wilson. A Karina Cruz, de São Paulo, está perguntando, está fazendo duas perguntas. Aproveitando o momento capoeira, se puder, professor, comente um pouco sobre o maculelê. E aí ela segue na segunda pergunta. Tenho trabalhado a rítmica com os alunos, contextualizada a história, mas não encontro variação grande de fontes, letras e etc. Se tiver indicações de pesquisa, agradeço. Vamos lá, Karina. O maculelê é uma expressão criada também no recôncavo baiano, né? E porque no recôncavo baiano, durante muito tempo, era um lugar onde havia a plantação de cana-de-açúcar, né? As primeiras plantações de cana-de-açúcar no Brasil começaram no recôncavo baiano, que tem um solo específico para isso, né? Propício para isso, que é o solo do massapê, que fala. Então, e a cana precisa do facão, né, para fazer o corte da cana, que era feito pelos escravos. Então, dentro desse universo de danças, expressões rítmicas, manifestações vindas da África, né, onde tem a dança, tem o tambor, né, tem a música, tem a dança, tem o corpo, tem o enfrentamento, né, como a capoeira, o maculelê surge justamente nesse contexto, né, do facão e tal. É uma dança originalmente feita com facão. Hoje é que foi adaptada com bastões, né, de madeira, mas originalmente ela é feita com facão. Então é um pouco uma capoeira, né, com um ritmo um pouco diferente da capoeira e o enfrentamento entre os dois jogadores, dançarinos, batendo facão com facão, né? Então mas a origem da capoeira, do maculelê é Santo Amaro, né? Todo mundo diz que é Santo Amaro. São expressões que a gente não consegue localizar exatamente o local, porque não existe um registro, é mais por fontes orais, né? Mas, por exemplo, um dos mestres de maculelê mais famosos, mais conhecidos, é o seu Popó, mestre Popó do maculelê, que Caetano Veloso cita na sua música, né? São Popó do maculelê, naquela Trilhos Urbanos, né? Aquela música bonita que ele fala de Santo Amaro. E então a origem do maculelê é essa. Sobre a questão que você fala que você trabalha a rítmica e tal, hoje tem muita produção sobre culturas populares, sobre música, cultura popular, como se trabalhar em escola, educação. Se você dá uma busca no Google aí, tem muita coisa sobre isso, né? Eu acho que é preciso mesmo pesquisar, né? O professor que está em sala de aula tem que ser um pesquisador, não pode parar nunca de estar pesquisando, estar buscando coisas diferentes. Então, que bom que você está interessada, Karina, nisso, né? Então, vá procurar. Hoje é muito fácil, né? Antigamente você tinha que ir para a biblioteca lá e tal, emprestar o livro. Hoje em dia, se dá um Google lá, já pegou tudo, né? Então, eu acho que esse é o caminho, Karina. Vá pesquisar, tem bastante coisa já produzida, publicada, que vai te ajudar bastante nisso, tá bom? O professor que é professor, né, que quer ser professor, ele tem, né, que ter essa inquietação, né, essa avidez por conhecimento, senão faria sentido nele ser professor. Mas o professor Wilson, o senhor quer acrescentar alguma coisa à fala do professor Pedrão? Não, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar compartilhando esse espaço, né, com o professor Pedrão, com quem aprendi bastante hoje, e reforçar o convite às pessoas para a nossa jornada. A gente vai ter aqui a presença do professor Luiz Ricardo Queiroz, né, vamos ter também a presença do professor... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dele agora. Vou lembrar. Sandrone, Carlos Sandrone, e na nossa mesa de abertura, e depois vamos ter várias rodas de conversa com os mestres, e vamos ter também vários grupos de trabalho com temáticas ligadas aí
a etnomusicologia, a cultura popular, etc. Então, vai ser bacana. Convido, inclusive, o professor Pedrão a dar uma olhada lá na nossa jornada. Tá bom, Gratidão obrigado. total a todos vocês. Nada. Somente uma última pergunta aqui do Edeilson. Tô vendo que o Edeilson tá bastante curioso aqui com a live. Ele tá instigado. Pergunta. Professor Wilson, o boi de Macaé incorporou algum sotaque que o difere dos bois de outra região, de outras regiões? Há diferença na execução rítmica ou coreográfica? Pergunta pertinente. Fica à vontade, professor Wilson. O boi de Macaé, aliás, os bois são todos diferentes, né? No Nordeste, os bois se diferem entre si. O boi do Norte, o boi bumbá, é diferente do Bumba Meu Boi, que é diferente do Reis de Boi. Enfim, são todos diferentes uns dos outros, têm algumas semelhanças e tal, né? Em Campos e em Macaé, por exemplo, a gente tem essa figura do boi de arrasto, né? Que é o nosso caso aqui, né? O boi, ele sai na rua e sai todo mundo atrás. Obviamente, tem toda uma reflexão que a gente pode fazer sobre a escolha dos percursos. Os donos de boi, eles pensam exatamente por onde eles vão passar, por qual rua eles vão passar, quais são as pessoas que vão ver, né? Quem são os sujeitos que assistem, quem são os sujeitos que vêm atrás, né? Tudo isso é muito importante dentro da cultura do boi, né? Qualquer um não é qualquer um. Qualquer um cada pessoa ali, naquele trajeto, ela é um sujeito importante que entende aquela cultura de uma forma específica. Mas hoje, em Macaé, os bois têm esse formato bem grande, né, que eu acho que isso é uma das coisas que o difere. Geralmente são carregados por uma pessoa, né, mas tem boi que já foi carregado, e até já tem um que é carregado por até três pessoas, como é o caso do Suave Veneno, né, que é o que eles usam no concurso da Avenida. Basicamente, a configuração é: o boi vai na frente, a bateria atrás e a multidão atrás da bateria. Então, a bateria fica ali no meio, atrás do boi. As canções, hoje, as canções que são cantadas são canções populares. Eles cantam muito chora, chora, né? Alguns sambas de escola de samba, algumas canções infantis da Xuxa, que existe um hibridismo cultural muito forte, a presença da cultura de massa presente, né, de forma muito intensa. Não se usa microfone, as pessoas cantam, elas vão cantando. A bateria canta junto. Essa foi uma das dificuldades, por exemplo, que eu tinha no início, era identificar a música que estava sendo cantada. Porque você não tem a figura do intérprete, né? Você tem as pessoas cantando todas juntas, num ritmo muito acelerado, corrido, quase que saltado. Enfim, e assim, a força dos concursos. O concurso aqui, todo mundo quer participar para ganhar um concurso uma vez, pelo menos, né? Os concursos dos bairros e as categorias, né? Adulto mirim, daqueles bois de carregar, e adulto e mirim dos boizinhos de mão também. Os boizinhos de mão são uma cultura também muito forte nos bairros, e ela estende a cultura dos bois para além do carnaval. Você tem aí pelo menos mais ou 2 meses até após o carnaval, você tendo eventos nas comunidades de bois de mão. E não temos, por exemplo, nenhum tipo de auto, né? Morte e ressurreição do boi, Pai João, Mãe Maria, esses personagens, eles não estão presentes, né? Ou aquela coisa de retalhar o boi, de vender o boi, como existem em alguns lugares. Se aqui já teve, foi perdido, né? Ou, eu não gosto de usar a palavra perdida. Eu gosto de dizer, acabou, né? Mudou, se transformou, né?
sem uma avaliação qualquer tipo de avaliação valorativa, né, em relação a isso. Agora, tem uma coisa interessante na forma que o senhor descreve essa questão do boi, o fenômeno do boi. Tem um livro da Anne Coquelin chamado Teorias da Arte, né? E lá ela começa falando de onde vem essa palavra teoria. Teoria, na visão dela, teria vindo de theos. E aí essa palavra, ela tem uma origem no seguinte, que havia um cortejo religioso mesmo, né? Um cortejo, uma espécie de procissão mais primitiva, né? Que ainda não havia cristianismo. E aí daí surge essa palavra teoria. E aí ela vai usar tudo isso, né? Porque ela não usa muito esse termo estética, né, da arte. Ela vai falando essa questão de teorias e falando, mas eu acho que não cabe aqui, mas isso vai justamente de encontro ao trabalho do professor Pedrão, quando ele fala aquela questão da epistemologia. Eu acho que isso toca, mesmo que tangencialmente, o trabalho do professor Pedrão. Aí o professor Pedrão, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa nesse sentido? Desculpa, nós não estamos te ouvindo, tá? A gente sempre esquece de ligar o microfone. Sim, eu acho que tem muita relação, né? A estética está totalmente ligada às formas de expressão das culturas populares, né? Tanto que o preconceito é tanto contra a cultura popular que nem sequer é chamado de arte, né? Mas artesanato, né? Então a arte que você vai numa galeria, você vai ver uma obra de arte. Agora você vai visitar o seu Zé que faz uma mamulengo, ali é artesanato, ali não é arte, né? Então existe um preconceito muito grande, até na denominação das expressões mesmo das culturas populares, a língua, né? Não é uma língua, é um dialeto, né? Então, quando você está falando de povos tradicionais, é dialeto, nem sequer chama de língua, né? Sendo que no Brasil a gente tem mais de 250 línguas. No Brasil se falam mais de 250 línguas indígenas, vivas, sendo faladas. E a gente sequer sabe falar uma frase em outra língua que não seja o português. E está no nosso país. Então vejam como existe, né, esse preconceito. Então acho que relacionar essas questões da estética ligada a vamos dizer assim, uma outra concepção de arte, é preciso incluir, né, essas expressões das culturas populares aí nessa discussão também, né, porque são arte, são tão belas e tão profundas quanto qualquer outro tipo de arte, né? Certo, obrigado pelo comentário, professor. Mas eu disse que era a última pergunta do Edeilson, mas não, ele tem mais uma pergunta aqui. Depois a gente pode escrever até um livro, Perguntas do Edeilson. Ele está perguntando agora, para o professor Pedrão. Pergunta, professor Pedrão, a dança do Cacuriá do Maranhão, que o senhor citou anteriormente, tem alguma relação com alguma outra manifestação cultural? Tem sim. O Cacuriá, ele vem de uma manifestação que é muito comum no Brasil inteiro, né? Inclusive eu comentei, na minha cidade tem essa manifestação, que é a festa do Divino Espírito Santo, né? Em cada lugar do Brasil ela se manifesta de uma maneira diferente, essa festa. É muito interessante isso. No Maranhão, quem são os responsáveis, né, por animar a festa do Divino ainda são as chamadas caixeiras do Divino. São mulheres que tocam as caixas, né, geralmente mulheres negras, já mais de 50, 60 anos, mulheres idosas já, e que batem as caixas e entoam os cânticos para o Divino, o Espírito Santo, né, na parte religiosa da festa. E como toda a característica da cultura popular brasileira, né, a maioria das manifestações populares que a gente tem, elas saem de manifestações religiosas, aí vira a parte profana da festa, né, que onde se originam boa parte das expressões que a gente tem. Então o Cacuriá é uma dessas expressões. Então ela vem as caixeiras do Divino, e aí quando acaba a parte religiosa, entra a parte profana, né? Então o Cacuriá é uma dança assim, muito solta, muito alegre, né? Tem inclusive letras com sentido duplo, com duplo sentido e tal, um pouco sexualizada às vezes, né? E isso
e são mulheres que batem a caixa, né? Então, mas é uma dança muito bacana que fala sobre natureza também, fala sobre várias coisas, e com criança é fantástico trabalhar essa dança com criança, mas ela vem de uma expressão já bem tradicional, que é a Festa do Divino. Dá uma olhadinha lá, quem quiser conhecer mais, hoje tem bastante coisa no YouTube. Cacuriá de Dona Teté. Dona Teté era uma das mestras do Cacuriá, morreu tem alguns anos, uns 10 anos também, junto com o João Pequeno. Eu lembro que ela morreu bem na época de João Pequeno. Eu conheci a Dona Teté também, estive na casa dela. E é isso, para conhecer cultura popular a gente tem que ir atrás também das pessoas, né? Não basta conhecer cultura popular nos livros, né, nas pesquisas, ou só no Google, né, Karina? Né? Não é só no Google não, viu, Karina? Tem que ir também atrás das coisas, das pessoas, dos mestres, das manifestações, olhar, observar, vivenciar. Isso é muito importante para trabalhar a cultura popular. Então, e aí, é isso, Dona Teté. Procura lá, Dona Teté do Cacuriá, vocês vão ver como é bacana isso. Tá bom, obrigado, professor. Bom, o Edeilson está dizendo aqui que não tem mais nenhuma pergunta, mas a gente agradece a você, mesmo assim, Edeilson, pelas perguntas que você fez. A gente agradece também a Karina. E eu queria ver se o professor Wilson também gostaria de acrescentar alguma coisa à fala do professor Pedrão nessa questão do Cacuriá. É muito interessante isso que ele fala da dança do Cacuriá. Nós, aqui na nossa região, professor Pedrão, nós temos talvez o último reduto do fado do Brasil, na cidade de Quissamã. E o fado é uma expressão também afrodiaspórica, não tem nada a ver com fado português, né? Há quem diga que o fado português saiu daqui, não veio de lá para cá, mas foi daqui para lá. Né? Se a gente vê o livro do próprio Tinhorão, ele fala do fado já lá em idos do século XVIII. Enfim. E tem também essa questão das letras. Né? E, infelizmente e infelizmente ao mesmo tempo, né? Nós temos assim os cantadores do fado, eles já estão idosos, né? Então a gente precisa realmente que novos cantadores surjam, porque o fado sem o canto ele não acontece, né? Fado é canto e dança, sapateado e assim por diante. E as letras têm um pouco desse cunho, às vezes, de duplo sentido, mas assim muito muito ruralizado, né? Porque era cantado nas fazendas de cana-de-açúcar. Aqui nós temos a região de Quissamã, Campos dos Goitacazes, muito forte, a cultura do açúcar, das usinas, né? A cultura usineira é muito grande, e os fados eram cantados nas fazendas de açúcar, nas casas, nas senzalas e depois nas casas dos operários, né? Do povo agregado das fazendas. E nós temos aqui a maior, né, considerada, me parece, se não a maior, uma das maiores senzalas preservadas do Brasil, onde tem as pessoas morando ainda, os remanescentes de escravos ali. A comunidade quilombola, né, da Fazendinha, né, da Machadinha, comunidade quilombola Machadinha. Tá certo, obrigado. Respondida a pergunta, tem duas frases aqui dois testemunhos aqui da Jussara. Ela diz o seguinte: estas vivências na universidade que me encanta. Aqui na academia me reconheci caiçara do litoral do Paraná aos 58 anos. A cultura popular deve ser trabalhada nas escolas. Eu acho que ela estava se referindo àquela fala do professor Pedrão, daquela questão, né, que a cultura popular entra pela porta dos fundos. E, bom, ela também falou o seguinte: que maravilha, lembrei da minha infância. Na minha cidade, em Antonina, Paraná, tinha o bloco do Boi do Norte. O Boi, o Nanico, o Doutor do Boi. Que lindo, mas acabou com o tempo. Acho que ela estava se referindo, né, à fala do professor Wilson. Ela está falando aqui ainda que é importante manter essas memórias. Nasci e cresci em família evangélica,
mas meu pai sempre me mostrou a cultura popular. Me levava para ver os blocos carnavalescos. Muito sabia a atitude do meu pai. Acho que é muito sábia a atitude do meu pai. As pessoas querem comentar alguma coisa? Finalizando aqui, então. Então, acho que podemos fazer as considerações finais, né? Uhum. Falando a partir do que Jussara traz aí, eu acho que é importante mesmo a gente ter essas referências, né? Quando a gente fala de identidade, né, de construção da identidade, é disso que a gente está falando. A gente tem que buscar as nossas raízes, né? Uma das primeiras aulas que eu dou para essas minhas turmas aí de culturas populares é fazer a árvore genealógica. Então todo mundo que vem para a minha aula vai fazer a sua árvore genealógica, vai procurar quem foram seus ancestrais, vai procurar histórias deles, o que eles faziam, de onde eles vieram. E aí a gente faz uma aula riquíssima com todas essas histórias, o pessoal contando suas histórias, trocando, vendo o que uma história tem a ver com a outra, né? Então é uma forma de você recontar a história do seu país a partir das pequenas histórias, não aquilo que está nos livros oficiais de história, né? Mas nas pequenas histórias também. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência da nossa ancestralidade, de quem somos nós, de onde a gente veio, de onde vieram os nossos ancestrais, né? Porque a gente entende melhor quem a gente é. O que ela falou aí, esse depoimento é muito importante, que aos 58 anos ela se reconheceu caiçara. Até então, essa identidade dela não era algo que fazia parte dela. Então, isso é muito importante que as crianças, desde cedo, não precisa chegar aos 58 anos para descobrir quem é, né? Que se descubra logo quem são, né, de onde vêm, qual é o seu território, né, o que tem no seu território, o quanto elas fazem parte daquilo, né? Então isso é fundamental. Então eu procuro trabalhar isso nas salas de aula. A gente vê como as pessoas se identificam, começam a se perceber quem são, né, começam a se perceber. Então a construção da identidade, você vê claramente as pessoas se transformando ao longo do processo. Então isso é muito... Para mim é muito gratificante, o meu maior presente é isso, é ver as pessoas se transformando, se identificando, sabendo quem são, né, durante esse processo. Então é isso, eu queria apenas agradecer assim, a oportunidade de estar aqui, nesse rico diálogo aí, com o Wilson, com o Lucas, né, com as pessoas todas que participaram aí com a gente, né, Edeilson, Jussara, Kátia e outros mais que perguntaram aí. Obrigado pela oportunidade e quero dizer que a gente também está lá na Universidade Federal da Bahia à disposição de vocês. A gente também tem um grupo de pesquisa chamado Grupo de Pesquisa Griot, Culturas Populares, Ancestralidade e Educação, que eu sou coordenador desse grupo lá na Faculdade de Educação da UFBA. Então, quem quiser também conhecer um pouco mais, a gente terminou de fazer agora, semana passada, o Seminário Griot, que é um seminário acadêmico, mas que reúne mestres e mestras das culturas populares e tal. É um momento muito legal assim que a gente de encontro, gente do Brasil inteiro, pesquisadores do Brasil inteiro que pesquisam cultura popular se encontram nesse seminário. Ele acontece de 2 em 2 anos, então ele teve que ser não presencial, né, dessa vez por causa da pandemia, mas foi muito legal também. Enfim, aí quem quiser também dialogar mais com a gente está à disposição lá para continuar falando sobre culturas populares, que é uma conversa que não tem fim. Então é isso. Obrigado a todos vocês aí. Estamos juntos. Obrigado, professor Pedrão. E fora Bolsonaro, não podemos esquecer. Fora Bolsonaro. Não podemos esquecer isso. Isso é muito importante. Eu também agradeço o espaço, a ter a honra de poder ter dividido aqui esse momento com o Pedrão e com ter tantas pessoas participando, interagindo com a gente. Eu penso que o espaço escolar, né, eu como profissional, eu trabalho com ensino fundamental, eu também rejo corais, eu tenho um coral, convido todos a visitarem o canal do coral Cidade do Sol, e ver lá um pouco do que a gente produziu aí durante a pandemia. Mas eu acho que o espaço formal ele tem que ser um espaço onde toda a sociedade ela possa estar contemplada. E aqueles que não foram contemplados durante
a maior parte do tempo, eles agora é urgente que eles estejam presentes, né? É urgente, é necessário, é fundamental e justo também que eles estejam presentes. Então, no caso, eu como educador musical, professor de música, eu penso que a gente tem que aliar a nossa educação musical uma educação das práticas musicais das pessoas e dos sujeitos, ou seja, de todas as culturas que estão presentes dentro da nossa sociedade. Aí a escola realmente vai se tornar uma escola, de fato, democrática e, de fato, para todos, sabendo que essas pessoas que não tiveram espaço, elas precisam de ter mais espaço. Não é mais espaço, vejam, não é mais espaço no sentido de que mais espaço do que elas têm. Elas têm que ter um super espaço, né? Porque é preciso compensar, né, as ações afirmativas, é isso, é você compensar aquilo que lhes foi negado, né? E aquilo que lhes foi negado, nós também nos negamos, né? É isso. Obrigado, professor Wilson, obrigado. O pessoal aqui do Polo Arte na Escola está falando que amanhã tem uma programação incrível e todos vocês estão super convidados. Vai ter um mini curso às 14h30, às 19 horas, web debate, e vai ser um prazer ter vocês aqui conosco, viu? Bom, em nome de toda a equipe do Polo Arte na Escola, o ENF, agradecemos grandemente aos convidados, professor Pedro, professor Wilson, aos participantes que estão aqui nos acompanhando, a Jussara, a Karina, a Dahari, não podemos nos esquecer do Edeilson, e claro, também a toda a equipe do Polo que está atuando nos bastidores. Parece que tem 3 pessoas aqui, mas tem muito mais. E, bom, lembramos que a certificação, atenção aqui quem está procurando, quem está esperando a certificação ficará pronta no prazo de 30 dias. E a nossa programação, pessoal, continua até sábado. Amanhã teremos um mini curso imperdível, como eu já falei, de arte e educação decolonial às 14h30, com o professor Eduardo Moura, e à noite, mais 2, isso mesmo, não é um, são 2 web debates que prometem agitar e ampliar as discussões. Vocês todos estão convidados. Boa noite e até breve.